Chegou a hora de falarmos sobre direito do consumidor. Nossa coluna de segunda-feira é sempre com o advogado, ele que é doutor em direito, doutor Rodrigo Valente. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Maringá e toda a região. Doutor Rodrigo, entre os serviços que geralmente apresentam algum tipo de questionamento por parte dos consumidores, talvez um dos mais questionados é o serviço bancário. Serviço bancário, você já foi inclusive diretor do PROCON aqui em Maringá. É sempre algo que a população bate a porta do PROCON? Exatamente, Ronaldo. Tanto o serviço bancário quanto a telefonia são sempre os maiores entes de reclamação via PROCON e também no Poder Judiciário no modo geral. E as pessoas reclamam desde cobrança de tarifas, às vezes até a espera na fila no banco, né? Exatamente. A questão da espera na fila, há uma lei municipal em que há uma regulamentação de que não pode esperar um determinado tempo, né? Claro que quando for questões envolvendo feriado ou na segunda-feira, essa dilação de tempo é um pouquinho maior em razão do grande procura de serviços, de pessoas que procuram o banco. Contudo, há também que se observar porque o cliente não vai ficar lá o dia inteiro esperando uma fila de banco para poder pagar uma conta. O período de espera geralmente é 20 minutos, é isso? Exatamente, é de 20 minutos, você pode pegar a senha, na senha deve constar o horário no qual você entrou ao banco e se você esperar mais do que o tempo necessário, essas informações elas estão amplamente divulgadas no PROCON, você pode buscar o PROCON já diretamente, não há nem necessidade de ligar, é só levar lá o seu ticket no qual você tem o carimbo de que quando você entrou e no momento que você foi atendido para que o PROCON já possa fazer a devida fiscalização. Esse é um ponto interessante que você citou, né? Dentro dessa legislação acabou sendo estabelecida a necessidade de você ter ali na senha o horário que você começou o seu atendimento, até para haver a fiscalização, né? Perfeitamente, até porque tem que tomar alguns cuidados, porque já foram verificados que alguns bancos, não se sabe se foi por má fé ou se foi realmente um problema de sistema, imprime a hora com 10, às vezes até 15 minutos do horário normal. Então a pessoa recebe o ticket lá, a senha para atendimento com o horário já para frente, então acaba tendo aquela compensação de horário. Tem que tomar um certo cuidado. Se você ficar de olho no papelzinho. Tem que ficar de olho no papelzinho, não só no número, mas sim na hora que ele foi emitido para ver se a hora é o horário real de qual está sendo emitido. A pessoa entrou 11h30 no papelzinho e saiu 11h40, o banco já ganha 10 minutos. Exatamente, eu fui atendido em 5 minutos, mas isso não é bem a verdade, né? O banco ele tem que se adaptar a esse fluxo de pessoas que o procuram e não pode deixar o cliente lá esperando o dia inteiro numa fila, porque realmente é uma fila bastante grande e acaba perdendo muito tempo do seu dia a dia. Bom, dias atrás a gente falou aqui sobre as tarifas, né, que elas hoje precisam estar especificadas no extrato, a pessoa tem lá uma cobrança de R$2, tem que saber exatamente que cobrança é essa. Isso também me parece que é uma dos alvos de reclamações dos cidadãos. Muitas vezes vão para o banco, vão para o órgão de defesa do consumidor para reclamar porque aquilo não fica muito claro. A pessoa às vezes não sabe direitinho que tarifa está pagando, né? Exatamente, até porque tem que estar sempre muito claro para saber que se realmente aquele serviço que está sendo cobrado, ele foi efetivamente prestado. Porque se não foi, não há nenhum motivo de cobrança. Mas ainda na tarifa há bastante coisa para a gente poder falar ainda hoje. Bom, então eu gostaria de saber algumas outras questões que eu acho que são bastante importantes. Quando eu faço uma conta no banco, é claro que eu compro um pacote de serviços, né? O banco geralmente me oferece uma conta que me dá X, Y, Z de possibilidades, mas às vezes eu posso fazer uma aquisição, né, ou pagar uma tarifa mensal que me dá um pacote menor, um pacote maior, enfim. Mas existem alguns serviços que são obrigatórios, ou seja, o banco tem que prestar gratuitamente, sem cobranças adicionais? Exatamente, Ronaldo. O banco, ele sempre vai querer vender o maior número de serviços possíveis. Contudo, vários consumidores não utilizam sequer metade daqueles serviços que estão sendo vendidos no pacote. Isso é uma tentativa sempre da gerência, dos operadores bancários, de tentar vender mais do que realmente o consumidor precisa. E não é bem a verdade. O Banco Central estipula regras claras para que alguns serviços sejam gratuitos, tá? Ou seja, você pode sim manter uma conta no banco,
tranquilamente sem pagar um centavo de tarifa. É claro que vai depender do seu nível de utilização, porque se você utilizar muito, essa gratuidade não vai valer a pena. Agora, se você utiliza serviços apenas essenciais, aí sim vale a pena você conversar com o seu gerente, munido dessas informações de gratuidade, para que você possa fazer uma adaptação, Ronaldo. Até porque é importante dizer para o pessoal que está nos assistindo que mesmo que você esteja pagando o pacote hoje, você pode pedir sim a migração, ou seja, tanto você pode ampliar os seus serviços, quanto você pode reduzir ao momento que você achar mais interessante e mais conveniente. Então eu posso ter uma conta no banco sem pagar absolutamente nada? Sem pagar absolutamente nada. O que você deve ficar atento, contudo, é se você vai buscar, se você vai usar algum serviço adicional daqueles que são oferecidos gratuitamente, você tem que colocar na ponta do lápis. Até porque, se você for comprando alguns serviços de forma diferenciadas, esses serviços eles podem sair mais caros do que o próprio pacote. Então, tem que colocar na ponta do lápis efetivamente o que você vai precisar para saber se você vai ou não valer a pena essa migração. Eu estou aqui com aberto o site do IDEC, né, que é do Instituto de Defesa do Consumidor, e nós temos aqui, de acordo com as normas, fornecimento com cartão com função de débito, isso é gratuito, né? Exatamente, até porque muitas pessoas elas querem também usar a função crédito, mas dependendo do tipo de consumidor, ela só quer ter aquela segurança de não ficar andando com dinheiro no bolso, de andar com aquele monte de folha de talão de cheque. Então ele tem aquele cartão magnético de débito, isso aí é totalmente de graça, caso ele tenha a necessidade de utilizar somente essa situação. Bom, você citou a questão do cheque. Tem também como garantia 10 folhas de cheque. 10 folhas. Inclusive, hoje, até pela própria questão do cartão de débito, a quantidade de emissão de cheques é bem menor do que há algum tempo atrás. Ou seja, ainda vem diminuindo. Não é prático, não é muito interessante, até tem o certo risco, né? Então, o cartão de débito, ele faz todas essas funções, porque é muito difícil hoje um comércio não ter uma maquininha de cartão de débito. Outro serviço que me parece bastante importante são os extratos bancários. Aqui nós não temos muita coisa de direito para o cidadão, mas 2 extratos já dá para poder ter um certo controle da conta. 2 extratos por mês, isso também faz parte da lista de gratuidade. Exatamente, você pode se dirigir aos autoatendimentos, ou seja, aos caixas eletrônicos, e pedir para que seja emitido esses extratos para você poder fazer a sua verificação da sua conta corrente, o que entrou, o que saiu, para fazer a sua gestão financeira. Um ponto que me chamou a atenção nas gratuidades, doutor Rodrigo, e que a pessoa precisa ficar atenta, é que também no que diz respeito à quantidade de saques no caixa eletrônico tem limite, né? Diferente de quando você paga uma tarifa, ou você paga um pacote de serviços. No caso da gratuidade, são apenas 4 saques por mês. Exatamente, até porque você está efetivamente utilizando de toda a estrutura do banco. Então, você está tendo que se direcionar, um funcionário te atender, então isso tem um custo com certeza para o banco. E por essa razão, o Banco Central estipulou que até 4 saques por mês é gratuito. Bom, tem ali outros serviços, mas o que eu acho que esse papo é bastante importante, doutor Rodrigo, é justamente para esclarecer para o nosso telespectador que existe sim a possibilidade de você ter acesso ao banco sem pagar tarifa bancária para fazer uma movimentação, digamos, modesta por mês, né? Exatamente. Nessa época de economia, todo o dinheirinho que você economiza vale a pena. Então, nada mais interessante do que você colocar na ponta do papel, colocar na ponta do lápis o que você vai pagar, o que você não vai pagar e decidir aquilo que é melhor para você, aquilo que te vai trazer mais economia. Doutor Rodrigo, valeu. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Até a próxima. Segunda-feira a gente volta com o Dr. Rodrigo Valente e a gente fica por aqui com mais um Ponto com o News. Um excelente dia para você, boa semana. A gente se fala amanhã às 7 horas.